Oi, alunos do CPMG Ayrton Senna. Ó, nós aqui de novo, ó, saudades, hein? Como eu falei para vocês, eu vou estar passando uma aula de revisão, porque eu não sei o dia que vai ser nossa prova e vocês pediram que eu gravasse no YouTube as aulas e depois a gente tirasse dúvida. Mas eu vou dar uma revisão aqui geral para vocês não se perderem. Nossa prova está constando nela somente os conceitos básicos de genética, tá bom? Então não tem a necessidade de você estar lembrando do grupo sanguíneo, daquela parte da segunda lei de Mendel e muito menos a probabilidade. O que vai cair? Primeiro, lá, vamos só lembrar para que serve a genética, né? Genética é uma disciplina criada pela biologia justamente para fazer o quê? Para estudar a hereditariedade. Para quem não se lembra, o que é hereditariedade? É a característica que é transmitida de geração em geração, de pais para filho. Eu tenho aqui, né, aonde estão isso? Lá no nosso código genético. Você tem um monte de código genético que vai estar escrito todas as suas características, tá certo? E fica no seu DNA. Nós temos aqui, então, o que é hereditariedade? Tipos de características biológicas que você tem. Você tem a hereditária, transmitida de pais para filhos, né? Com tudo que você tem, cor, tipo, cor do cabelo, cor dos olhos, grupo sanguíneo e tudo mais. As adquiridas são aquelas que apresentam após o nascimento, não são transmissíveis, como por exemplo, a amputação de um órgão, né, o bronzeamento, essa aí você adquiriu, isso aí não vai estar no seu código genético. As congênitas são aquelas que aparecem durante a sua vida, que vai fazer uma modificação no seu organismo. Por exemplo, se você usa droga, né, vai adquirir, vai estar uma coisa aí que vai mudar a sua vida, certinho? Vai estar mudando suas características, uma doença, por exemplo, como a sífilis, rubéola, tudo isso pode estar acontecendo lá dentro da barriga da sua mãe. Você tem um código genético e uma determinada doença faz com que você perca aquela característica que estava no seu código genético, ou seja, vai ficar estragada a sua característica mesmo, tá? Então vamos lá. Eu tenho os nossos genes. O que são os genes? Só para lembrar mesmo. Genes são os fragmentos do seu código genético. Cada gene é um pedacinho da sua vida. E esse gene é que comunica com o RNA para que seja construído você. Você vai ser construído de acordo, né, com os genes. Cada partezinha sua, tá lá, um fragmentozinho. Se eu só voltar aqui no nosso slide só para te mostrar. Então eu tenho aqui, se eu tenho um fragmentozinho aqui, eu chamo ele de genes. Aqui pode estar mandando construir proteínas para construir seus dedos, seus olhos, tudinho. Faltou um, pronto. Vamos fingir que faltou a parte de construção dos seus olhos. Você vai nascer sem olho, tá? Você vai nascer sem perna se não tiver esses genes lá, ou seja, um fragmento que manda construir essas proteínas para te construir. Só lembrar, proteína, você é construído de proteína, então tem que haver um mecanismo para produzir essas proteínas, certinho? Então, tá aqui. Você é constituído pelo seu código genético tem os genes. Cada pedacinho, cada fragmento do seu código genético, então, é um gene. O gene é o código, tá? Lembrei do meu aluno que gostou porque eu falei de código. Código para te construir, cada um. Então, nós temos também a situação dos tipos de genes. Nós temos o gene dominante e o gene recessivo. Dominante, aquele que se expressa tanto em dose dupla como em dose simples. É representada por letras maiúsculas, vocês lembram disso, né? E como eu falo para vocês, trocando em miúdo para você entender, gene dominante é aquele que está constituído no seu código genético, nos seus genes. Então, tem essa informação, existe esse código genético para construir a sua informação. Se não tem, você é recessivo, ou seja, eu tenho características que vai fazer o formato do meu nariz, da minha boca, dos meus dedos, de tudo. Então, eu posso ser dominante ou posso ser recessivo. O recessivo são aquele que expressa-se apenas em dose simples. Eu bati muito nessa tecla. O que é em dose simples? Né? Eu não vou achar ele em dose dupla como acontece com o dominante. Lembra do homozigótico e heterozigótico? O recessivo só vai aparecer em homozigose, expresso por letra minúscula. Olha aqui a característica de alguém que é recessivo. O albino. Por que ele é recessivo? Porque não existe no código genético dele lá um pedacinho dos genes dele que fala que é para ele construir melanina. Então, esse aqui, ele vai ser totalmente recessivo, tá?
E nós temos aqui os tipos de características que nós temos, ó. Nariz, alelo dominante, aquilino, que é aí o reto é o recessivo. Qual que é esse aqui? Lobo da orelha, descolado, colado. O descolado é dominante, o colado é o recessivo, que nós vimos muito isso lá na sala e saímos procurando um no outro. Queixo com covinha, dominante, sem covinha, recessivo. Então a maioria da população é recessiva em relação ao queixo. Agora eu tenho esse probleminha, então sou dominante. Olha aqui, no meu queixo eu tenho esse, não é uma covinha, todo mundo acha que eu cortei o meu queixo, não é, eu nasci com isso, então sou dominante. Aí vem os formatos de queixo, os lábios, ó, quem tem os lábios grossos, no meu caso, é dominante, o recessivo são lábios finos, olhos escuros, dominante, olhos claros, recessivo. Lembra do dobrar a língua? Dobrou, dominante. Não dobra, recessivo. Ser careca, né? Ou seja, ter o problema da calvície é dominante. Não ter é recessivo, certo? Curvatura, como é que é isso aqui? Dedos mindinho, tá vendo? Se ele curvado, dominante, reto, recessivo. E assim segue a nossa vida com muitas outras características. Aí nós temos aqui os cromossomos homólogos. Vocês lembram deles? São os cromossomos que possuem a mesma forma, mesmo tamanho. Eu lembro de eu ter falado para vocês que são os cromossomos que são aos pares, né? Que vão carregar as mesmas informações. Então eu tenho 23 pares de cromossomos. Desses 23, somente 22 são homólogos, porque carregam as mesmas informações. E o outro é o cromossomo sexual, que não carrega. Aqui, heranças monogâmicas, tipos de heranças dominantes. Então, eu tenho as autossômicas, que são daqueles cromossomos que possuem aqui, aqueles que são homólogos, que possuem aqui seu parzinho. E temos o ligado ao sexo, que é aquele outro que é o XY. Então, o autossômico são os outros 22 pares. E aí, o ligado ao sexo, que não são, né, autossômicos, certo? Aqui, eles não são homólogos, porque eles não carregam a mesma informação. Esse vai ser o do sexo, tá bom? Agora, gens locus. Olha aqui, local específico nos cromossomos, onde estão situados os genes. A população, o plural de locus é locis. Olha que interessante, né? Então, aqui, ó, cada localzinho aqui onde estão as informações, nós vamos chamar de local mesmo, não tem erro esse. Aonde tiver cada um. Esse aqui, então, um cromossomo homólogo, tá vendo? Tem o parzinho, e cada localzinho é certinho, tamanho e tudo mais. Cromossomos alelos ou alelomorfos. Alelos são as informações que são contidas aqui, ó, são segmentos situados nos mesmos locos, em cromossomos homólogos. Estão, portanto, envolvidos com a determinação de nossas características. Então, para trocar em miúdo, esse aqui, então, é onde os alelos são as nossas informações, onde estão contidos o seu código genético, certinho? Onde está contido os genes, está aqui. Aí eu tenho a representação que falou para vocês. Aqui eu tenho dominante em homozigose, dominante em heterozigose e o recessivo em dose simples. Aqui, este aqui, letra maiúscula, que comanda a sua característica. Aqui o recessivo, então eu trouxe duas características diferentes aqui, que não impede que o dominante desenvolva a característica. Então, só uma informação dominante já faz com que a sua característica permaneça. Aqui eu não tenho nada, certo? Então, aqui se for a questão do albinismo, recebeu da mãe uma informação para o albinismo, recebeu do pai a informação para o albinismo, pronto, batata, já é albino, certo? Aqui não, informação para o albinismo não existe para construção de melanina, mas aqui alguém, ou o pai ou a mãe, mandou a informação. Então, pronto, a pessoa tem melanina, vai ter córnea e tudo quanto é parte do corpo. Mas ela é portadora do gene. Se ela casar com alguém e esse gene topar na hora lá do ato sexual, lá que nós já sabemos o que é, e essa informação casar com a outra, pronto, a pessoinha vai nascer dessa forma e vai ser albino, certinho? Genótipo, né? Conjunto de genes de um indivíduo para uma ou mais características. É a própria constituição genética do indivíduo. Então, se houver isso na prova, vocês já sabem.
Depois também eu disponibilizo isso aqui para vocês, tá? Pelo GR8 eu passo esse slide para vocês. Então eu tenho aqui o genótipo, eu tenho esses genótipos que são constituídos aqui homozigótico, heterozigótico ou homozigótico recessivo. Então estão todos aqui, tá certo? Só para mostrar que são representados por letras, maiúsculas ou minúsculas. Fenótipo é a expressão do genótipo com o ambiente. Aqui nós falamos muito. Então, genótipo, fenótipo é o genótipo mais o ambiente. São suas características depois dela construída. Vocês lembram disso que nós falamos? Tudo que já foi construído, ou seja, se eu estou te vendo, seu dedo, seu pé, seu sangue, tudo que tem em você, tanto exposto de fora como por dentro, como é a questão do tipo sanguíneo, é chamado de fenótipo. Só lembrar, fenótipo muda, certo? Com o ambiente. Se você tomar um solzinho, vai bronzear sua pele que não era bronzeada, tá certo? Aí eu mudei o fenótipo. Era branquinho, mas isso não significa que o seu genótipo vai ser mudado. Lembra de eu brincar? Não é porque eu pintei o cabelo de loiro que o meu filhinho vai nascer de cabelo loiro, certo? Eu apenas modifiquei o meu fenótipo. Eu não modifiquei o meu código genético. Lá no meu genes continua a mesma coisa. Olha o bronzeamento aqui, que beleza, né? Tá aí, ó. Não é porque ela tem essa marquinha que a filhinha dela vai nascer com marquinha. Já pensou se ela tivesse um filho e esse filho nascesse de marquinha? Ia ficar esquisito também, né? Não ia dar certo. Indivíduos homozigóticos, né? Aquele que apresenta alelos idênticos para uma determinada característica. Eu já falei para vocês. Então, se eu sou homozigótico, eu posso ser homozigótico dominante ou homozigótico recessivo. O recessivo sempre vai ser com letra minúscula, tá certo? A lembrar, trouxe a mesma informação, tanto do pai como da mãe, nos cromossomos. Indivíduos heterozigóticos, aí tá fácil, tá aí. Aquele que possui alelos diferentes para uma determinada característica. Exemplo, olha aí. Eu trouxe uma informação de dominância da mãe, uma informação de recessividade do pai. Dominância da mãe, recessividade do pai. Então, aqui são características diferentes. Olha aqui, eu vivo dando um exemplo. Fenocópia é quando... Não, isso aqui eu não vou falar para vocês, porque nós nem falamos de fenocópia, tá? Então, eu vou pular essa, vou deixar vocês lerem, porque senão vocês vão ficar confundindo. Deixa essa para lá. Mas vamos lá. Não, mas tem o Michael Jackson aqui, então vamos lá. Enquanto o indivíduo exibe por efeito de fatores ambientais características para as quais ele não possui o genótipo correspondente. Um exemplo é a cor do cabelo modificado pelo uso de tintas. É o genótipo mesmo, tá? O fenótipo, na verdade. A fenocópia aqui. Lembra de eu falar? O fenótipo dele mudou. Porém, o Michael Jackson, ele continua sendo escrito por dentro, no código genético dele, ele tem essas características de negro. Não adianta ele ter mudado isto aqui, porque lá no código genético dele permanece isso aqui. Se ele tivesse um filhozinho com outra pessoa que fosse negra, ia nascer tudo assim, não ia nascer nada conforme está escrito aqui agora, o que a gente está vendo, tá certo? Deixa eu ver aqui, norma de reação ou manipulação de relação fenótipo ao ambiente, tá? Ou amplitude de reação. Conjunto dos diferentes fenótipos que podem ser originados pela interação do genótipo mais o ambiente, tá? Genótipo com ambiente. Então, é aquela situação. O meu genótipo inteirando com o ambiente vai causar aquelas características que vai fazer com que o meu fenótipo seja modificado, tá certo? Esse aqui não. Olha o albinismo aqui, estão vendo? Nós falamos dele. Gente, aqui foi só mesmo, eu vou ficar só nessa parte desse resumo, porque nós não aprofundamos nisso aqui para não te confundir, tá certo? Agora, o que eu quero de vocês? Vocês só vão lembrar para mim os cálculos, tá? Que depois eu vou falar para ver com vocês, se vocês se lembram um pouquinho, vocês vão estar fazendo esses cálculos para mim. Pega lá a nossa tarefa, a nossa lista, que é aquilo que está baseado na nossa prova, tá? E não esqueçam para que serve a genética na atualidade. Lembra da genética na atualidade? Para que ela serve? Manipulação genética, né? Na biotecnologia, na produção de remédios, em todos os tipos de pesquisa, você lembra aí para que serve a genética atualmente, tá?
ela vai se envolver praticamente em todas as áreas de nossos conhecimentos hoje. Graças à genética hoje, né? Nós podemos agora aumentar até a produtividade alimentícia, tá? Descobrimos muitos e muitos remédios, descobrimos muitas e muitas doenças, como funciona, né? Cada genes e assim vai a nossa vida. Eu espero que essa pequena aula possa ajudar vocês um pouquinho. Só vou lembrar, na quinta-feira eu vou estar com vocês para tirar dúvidas, tá? Aí, se vocês pegarem a listinha nossa lá e fazer os exercícios e tiver dúvida, na quinta eu tiro com vocês, tá bom? Beijo, boas provas, bom trabalho e que eu possa ter ajudado. E esse slide vou estar fornecendo para vocês, tá certo? Tchau!